Rafaela Campos havia se preparado por 3 semanas para aquela festa de formatura. Não apenas porque era a conquista do MBA do marido, mas porque seria a primeira vez que conheceria os colegas dele depois de 5 anos de casamento. Bruno sempre tinha desculpas para não apresentá-la ao círculo profissional, alegando que eram encontros casuais ou que ela estaria cansada do trabalho. Naquela noite de sábado, ela escolheu um vestido azul marinho elegante, fez escova no cabelo e caprichou na maquiagem. Queria causar uma boa impressão. Afinal, Bruno sempre comentava sobre como os colegas eram bem-sucedidos e suas esposas também. Rafaela trabalhava como fisioterapeuta em uma clínica respeitada e sempre se orgulhou da profissão. Mas ultimamente, Bruno fazia comentários sutis sobre como ela poderia se esforçar mais ou buscar algo maior. O salão de festas do hotel estava elegantemente decorado, com formandos e familiares circulando em pequenos grupos. Rafaela sorriu ao ver Bruno conversando animadamente com 3 homens de terno. Ele a viu se aproximando. E por um momento, ela notou uma expressão estranha no rosto dele, como se estivesse calculando algo. "Pessoal, esta é a Rafaela", disse Bruno quando ela chegou ao grupo. Os 3 homens sorriram educadamente, estendendo as mãos para cumprimentá-la. "Muito prazer", disse o primeiro. "Bruno sempre fala de você." Rafaela sentiu o peito se aquecer de orgulho. Finalmente, Bruno a elogiava para os amigos. Mas o que veio a seguir cortou seu coração como uma lâmina afiada. "Pois é", continuou Bruno, gesticulando casualmente com o copo na mão. "Está aí o pior erro da minha vida. Casei muito cedo, sabe como é? A gente não conhece o mundo direito e acaba se amarrando com qualquer coisa." O silêncio foi instantâneo. Os 3 homens entreolharam-se desconfortavelmente, sem saber como reagir. Rafaela sentiu o sangue gelar nas veias. As pernas tremeram ligeiramente. Por um momento, pensou ter ouvido errado. Talvez fosse uma piada de mau gosto. Talvez ele estivesse se referindo a outra coisa. "Bruno", sussurrou ela, a voz saindo trêmula. "Ah, relaxa, Rafa", ele disse com um sorriso cínico. "Você sabe que é verdade. Olha só onde você chegou na vida. Fisioterapeuta de clínica de bairro. Eu poderia estar casado com uma advogada, uma médica, alguém do meu nível intelectual, mas aí a gente se acomoda, né?" Um dos colegas, claramente desconfortável, murmurou algo sobre ir buscar bebidas e se afastou. Os outros 2 permaneceram imóveis, testemunhas silenciosas daquela humilhação pública que Rafaela jamais imaginou vivenciar. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas algo muito mais forte estava crescendo em seu peito. Não era apenas tristeza ou mágoa, era uma clareza cristalina sobre quem realmente era o homem com quem dividia a vida há 5 anos. Bruno continuou, aparentemente satisfeito com a própria performance. "Vocês entenderam por que eu nunca trazia ela nos nossos encontros, né? Imaginem eu levando ela para jantar com o pessoal da diretoria. Seria um vexame." Foi nesse momento que Rafaela respirou fundo e sentiu uma força surgir de algum lugar profundo dentro dela. 5 anos de comentários sutis, de diminuições disfarçadas de conselhos, de piadas que não eram para levar a sério. 5 anos sendo lentamente convencida de que não era suficiente, de que deveria ser grata por ter um marido bem-sucedido como Bruno. Mas olhando para aqueles homens constrangidos, vendo a expressão de superioridade no rosto do próprio marido, Rafaela finalmente enxergou a verdade que havia se recusado a ver por tanto tempo. "Sabe, Bruno", disse Rafaela, a voz agora firme e clara, cortando o ar tenso do grupo, "você tem razão sobre uma coisa. Eu realmente cometi um erro terrível." Bruno sorriu satisfeito, pensando que finalmente ela estava admitindo sua inferioridade.
Os dois colegas que permaneceram ali pareciam ainda mais desconfortáveis, mas curiosos para ver aonde aquela conversa levaria. O meu erro, continuou Rafaela, foi acreditar que um homem que precisa diminuir a própria esposa para se sentir superior realmente vale alguma coisa. O sorriso de Bruno desapareceu instantaneamente. Vocês sabem o que este homem fez na semana passada? Rafaela se dirigiu diretamente aos colegas dele, que agora a observavam com atenção total. Ele pediu para eu pagar a prestação do carro dele, porque o salário não tinha chegado ainda. Eu, a fisioterapeuta de clínica de bairro, salvei o executivo bem-sucedido do vexame de ter o nome sujo no banco. Rafaela, para com isso, Bruno tentou interromper, mas ela continuou implacável. E vocês sabem por que eu trabalho em clínica de bairro? Porque escolhi trabalhar em um lugar onde posso realmente ajudar pessoas que precisam de tratamento acessível. Poderia estar em clínicas caras, cobrando 5 vezes mais, mas preferi fazer diferença na vida de quem não tem recursos. Isso se chama caráter, algo que aparentemente não se ensina em MBA. Os dois colegas agora olhavam para Bruno com uma expressão completamente diferente. Um deles, em particular, parecia reconhecer algo na fala de Rafaela. Mas o que mais me impressiona, ela prosseguiu, é descobrir que o homem que sempre criticou meu baixo nível intelectual foi reprovado 3 vezes no curso de administração antes de finalmente conseguir se formar. Informação que descobri quando organizei os documentos dele para o imposto de renda. Bruno estava visivelmente pálido agora, as mãos tremendo ligeiramente. E já que estamos falando de erros, Rafaela sorriu pela primeira vez na noite, mas era um sorriso diferente, determinado e libertador. O meu maior erro não foi casar cedo demais. Foi desperdiçar 5 anos da minha vida tentando ser boa o suficiente para alguém que nem sequer consegue pagar as próprias contas sem ajuda. Ela se virou para os 2 homens, que agora observavam Bruno com uma mistura de surpresa e desapontamento. Cavalheiros, foi um prazer conhecê-los. Espero que encontrem amizades mais autênticas que esta. E então, dirigindo-se a Bruno pela última vez naquela noite, você estava certo sobre uma coisa, você realmente não me conhece, porque se conhecesse, saberia que eu nunca fico onde não sou valorizada, e acabou de descobrir isso da pior forma possível. Com isso, Rafaela virou-se e caminhou em direção à saída, deixando para trás um silêncio ensurdecedor e um Bruno completamente exposto diante dos colegas que ele tanto queria impressionar. O salão inteiro parecia ter parado para assistir àquela cena. Algumas pessoas sussurravam entre si, outras simplesmente observavam com fascínio a mulher elegante que havia acabado de destruir verbalmente um homem sem perder a compostura nem uma única vez. Bruno tentou ir atrás dela, mas um dos colegas o segurou pelo braço. Cara, deixa ela ir. Você já fez merda o suficiente por uma noite. Vocês não entendem, Bruno balbuciou. Ela está exagerando, distorcendo as coisas. Bruno, disse o outro colega, sua voz carregada de desaprovação. Eu sou casado há 15 anos. Nunca, em hipótese alguma, falaria da minha esposa da forma que você falou da sua. E pelo que acabamos de ver, ela é muito mais pessoa do que você merece. Enquanto isso, Rafaela atravessava o estacionamento com passos firmes, respirando o ar fresco da noite. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completamente livre. Não havia lágrimas, não havia desespero, apenas uma clareza cristalina sobre o que precisava fazer. Ela entrou no carro, ajustou o retrovisor e se olhou por um momento. A mulher que a encarava de volta tinha algo diferente nos olhos, uma força que havia estado adormecida por anos demais. Pegou o celular e fez uma ligação que vinha adiando há meses. Oi, mãe, sou eu. Sei que é tarde, mas você estava certa sobre ele, sobre tudo. Do outro lado da linha, sua mãe suspirou aliviada. Filha,
Eu estava esperando essa ligação há 3 anos. Vem pra cá, sua antiga vida te espera. Rafaela sorriu pela segunda vez naquela noite. Desta vez, um sorriso genuíno de esperança. Não, mãe, minha antiga vida não. Minha nova vida está começando agora. No caminho para casa, Rafaela dirigia em silêncio, as mãos firmes no volante, mas o coração ainda acelerado pela adrenalina do confronto. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente livre, como se tivesse se libertado de uma prisão invisível que ela mesma havia ajudado a construir. Bruno chegou 2 horas depois, visivelmente alterado. Encontrou Rafaela na sala, já de pijama, bebendo um chá e folheando uma revista como se nada tivesse acontecido. Você me humilhou na frente dos meus colegas. Ele explodiu assim que entrou. Fez eu parecer um palhaço. Eles vão espalhar isso para a empresa inteira. Rafaela levantou os olhos calmamente da revista. Eu não fiz você parecer palhaço, Bruno. Eu apenas falei a verdade. Se isso te fez parecer palhaço, talvez seja porque você realmente seja um. Aquelas coisas que você falou, sobre eu ter sido reprovado, sobre pedir dinheiro emprestado, isso eram coisas privadas. Ele continuou andando de um lado para o outro da sala. Privadas? Rafaela riu sem humor. Mas me chamar de pior erro da sua vida na frente de estranhos não era algo privado? Me diminuir publicamente era aceitável, mas expor suas mentiras não. Bruno parou de andar e a encarou. Pela primeira vez, Rafaela viu algo diferente nos olhos dele. Não era mais aquela arrogância segura de sempre. Era medo. Olha, eu talvez tenha exagerado na festa. Sabe como é? Os caras estavam falando das esposas deles, todas executivas, advogadas. Eu me senti pressionado a me humilhar para se sentir aceito? Rafaela completou. Bruno, você tem 35 anos. Não é mais adolescente tentando impressionar os amigos da escola. Tá bom, eu peço desculpas, ok? Vamos esquecer isso e tocar a vida para frente. Rafaela fechou a revista e se levantou. Não, Bruno, não vamos, porque pela primeira vez eu entendi quem você realmente é. E principalmente eu entendi quem eu realmente sou. Ela caminhou até a estante e pegou uma pasta que Bruno não havia notado antes. Enquanto você estava na festa tentando se explicar para seus amigos, eu fiz algumas ligações interessantes. Que ligações? Ele perguntou, a voz traindo nervosismo. Lembra do Rodrigo? Aquele colega seu que você sempre dizia que era invejoso e por isso saiu da empresa? Descobri o número dele numa rede social e resolvi conversar. Bruno empalideceu. Sabe o que o Rodrigo me contou? Que você não foi promovido para gerente por mérito, como sempre disse. Você assumiu o cargo porque o anterior pediu demissão por assédio moral que você estava fazendo contra os subordinados. Isso é mentira. O Rodrigo sempre foi... E a Mariana, sua ex-colega de departamento, me contou uma história ainda mais interessante. Rafaela continuou, ignorando a interrupção. Sobre como você se apropriava das ideias dos outros e apresentava como suas nas reuniões. E sobre como você sabia que ela estava sendo injustiçada pelo chefe. Mas não só não a defendeu, como ainda concordou publicamente com as críticas para se proteger. Bruno estava agora visivelmente suando. Por que você está fazendo isso? Por que está mexendo no meu passado? Porque durante 5 anos você me convenceu de que eu não era boa o suficiente. Me fez acreditar que deveria me sentir sortuda por estar casada com um homem tão bem-sucedido quanto você. Mas descobri que seu sucesso é construído sobre pisar nos outros, incluindo em mim. Rafaela abriu a pasta e mostrou algumas folhas impressas. E sabe qual foi a descoberta mais reveladora? Descobri que nosso casamento, para você, sempre foi uma questão de conveniência. Enquanto eu me sacrificava para manter esta casa funcionando, você já estava planejando uma atualização. Do que você está falando? Bruno perguntou,
mas sua voz não soava mais indignada, soava derrotada. Encontrei suas conversas no aplicativo de relacionamentos, Bruno. Conversas que datam de 2 anos atrás. Você não estava procurando apenas uma aventura. Estava procurando minha substituta. Alguém que, nas suas palavras, tivesse mais classe e ambição. O silêncio que se seguiu foi devastador. Bruno abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formar uma resposta coerente. Então agora eu entendo, Rafaela disse, sua voz firme, mas sem raiva. Apenas uma tristeza profunda. Todos esses anos você me diminuindo, me fazendo sentir inadequada. Não era para me melhorar, era para me manter insegura o suficiente para não questionar sua versão da realidade. Na segunda-feira seguinte, Rafaela foi trabalhar como sempre, mas algo havia mudado definitivamente em sua postura. Chegou mais cedo na clínica e foi direto conversar com o Dr. Henrique, o proprietário. Doutor, gostaria de conversar sobre aquela proposta que o senhor me fez mês passado, disse ela, batendo na porta do consultório dele. Dr. Henrique sorriu. Sobre coordenar a expansão da clínica para a Zona Sul? Pensei que você havia decidido que não queria tanta responsabilidade. Eu disse isso porque meu marido me convenceu de que eu não estava preparada. Mas mudei de ideia. Quero aceitar o desafio. Enquanto isso, Bruno enfrentava um dia muito diferente no escritório. A história da festa havia se espalhado exatamente como ele temia. Não os detalhes íntimos que Rafaela havia revelado, mas algo ainda pior. A versão contada pelos 2 colegas que presenciaram tudo. Bruno, precisamos conversar, disse Roberto, o gerente de recursos humanos, aparecendo na mesa dele por volta das 10 da manhã. No escritório de Roberto, Bruno descobriu que a situação era ainda mais séria do que imaginava. Olha, Bruno, a empresa tem uma política muito clara sobre comportamento inadequado, mesmo fora do ambiente de trabalho, explicou Roberto. O que aconteceu na festa chegou até a diretoria porque o Marcelo é genro do diretor-presidente. Mas não foi nada relacionado ao trabalho, foi só uma discussão matrimonial. Bruno tentou se defender. Não foi uma discussão, Bruno. Pelo que me relataram, você publicamente humilhou sua esposa de uma forma que deixou todos constrangidos. E isso levanta questões sérias sobre seu caráter e como você trata pessoas em posição vulnerável. Roberto continuou. Além disso, chegaram ao meu conhecimento algumas reclamações antigas sobre seu comportamento com subordinados que nunca foram formalizadas. A empresa decidiu que é hora de investigar mais profundamente. Enquanto Bruno tentava processar o que estava ouvindo, Rafaela estava vivendo um dia completamente diferente. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sonhar grande. Aceitou não apenas a promoção na clínica, mas também decidiu retomar os estudos que havia abandonado quando casou. Sabe, Rafa, disse Carla, sua colega fisioterapeuta durante o almoço, você está diferente hoje, mas, eu não sei, mais você mesma. É engraçado que você diga isso, Rafaela respondeu, porque eu também sinto isso, como se finalmente tivesse permissão para ser quem eu realmente sou. No final da tarde, algo inesperado aconteceu. Rafaela recebeu uma ligação de Marcelo, um dos colegas que presenciaram a humilhação na festa. Oi, Rafaela. Espero que não se incomode de eu ter conseguido seu número com a esposa do André. Eu queria me desculpar pelo que aconteceu no sábado e, bem, conversar com você sobre uma coisa. Rafaela ficou surpresa, mas aceitou encontrá-lo em uma cafeteria próxima à clínica. Primeiro, quero que saiba que todos nós ficamos chocados com o que o Bruno fez, disse Marcelo claramente desconfortável. Aquilo foi inaceitável em todos os níveis. Obrigada por dizer isso, Rafaela respondeu. Mas tenho certeza de que você não me chamou aqui apenas para se desculpar. Marcelo sorriu nervosamente. Você está certa. O motivo é que, bem,
Meu sogro é o diretor-presidente da empresa onde o Bruno trabalha. E depois do que aconteceu, ele ficou muito interessado em saber que tipo de pessoa é a esposa que o Bruno trata daquela forma. Rafaela franziu a testa, sem entender aonde a conversa estava indo. O que quero dizer é que ele ficou impressionado com sua dignidade, com a forma como você se defendeu sem partir para ofensas pessoais. E principalmente com suas qualificações profissionais. Ele está procurando alguém para coordenar o programa de responsabilidade social da empresa. Programa de responsabilidade social? Rafaela repetiu surpresa. É um projeto para levar fisioterapia gratuita para comunidades carentes. Exatamente o tipo de trabalho que você já faz, mas em uma escala muito maior. O salário seria 3 vezes o que você ganha atualmente. Rafaela mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em menos de 72 horas, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. Mas desta vez, para melhor. Claro que você precisaria passar por entrevistas formais, Marcelo continuou. Mas meu sogro raramente se interessa pessoalmente por candidatos. Ele disse algo sobre pessoas íntegras serem mais raras que diamantes no mundo corporativo. Quando Rafaela chegou em casa naquela noite, encontrou Bruno sentado no sofá, ainda de terno, com uma expressão abatida que ela nunca havia visto antes. Como foi seu dia? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Bruno levantou os olhos para ela e pela primeira vez em 5 anos, Rafaela viu vulnerabilidade real. Não a falsa vulnerabilidade que ele usava para manipular, mas algo genuíno. Eles me suspenderam, ele disse simplesmente. Investigação interna por comportamento inadequado. Pode resultar em demissão por justa causa. 2 semanas depois, a vida de Bruno havia se tornado um pesadelo. A investigação na empresa revelou um padrão de assédio moral que se estendia por anos. Bruno, retire seus pertences, disse Roberto, entregando uma caixa. Demissão por justa causa, efetiva imediatamente. Isso é absurdo, vocês não podem fazer isso, Bruno protestou desesperado. Podemos sim. Além do assédio, descobrimos irregularidades financeiras, gastos pessoais como despesas da empresa. A auditoria encontrou tudo. Bruno sentia o mundo desabando, sem salário, sem referências, com investigação criminal. Seus ex-colegas o evitavam, sussurrando quando passava. Rafaela vivia o oposto absoluto. Aceitou a posição no programa social com salário triplicado, finalmente valorizada profissionalmente. Seu projeto foi aprovado pela diretoria, disse Dr. Cláudio. Implementaremos em 5 bairros. É a visão inovadora que precisávamos. Obrigada pela confiança. Faremos diferença na vida de muitas pessoas. Rafaela respondeu com satisfação profunda. Bruno recebeu ligação do advogado. Temos problema sério. A empresa entrou com ação judicial, R$300 mil em ressarcimento e danos morais. 3 ex-funcionárias processaram individualmente. Bruno desabou na poltrona, compreendendo a extensão das consequências. Não era só perder emprego, era perder tudo. Em casa vazia, Rafaela havia se mudado levando apenas suas coisas. Ele tentou ligar várias vezes, mas ela não atendia. Rafaela, precisamos conversar. Cometi erros, mas não temos nada para conversar. Você fez escolhas, agora lide com as consequências. Ela interrompeu calmamente. 5 anos de casamento não significam nada. Significaram tempo perdido tentando ser alguém que você pudesse respeitar. O problema nunca foi comigo. A ligação encerrou. Bruno percebeu que perdeu a única pessoa que se importava com ele, apesar dos defeitos. Nas semanas seguintes, nenhuma empresa o contratava. Os amigos do MBA não retornavam ligações. Isolamento social completo. Uma manhã, oficiais de justiça chegaram. Processo de execução. Bens penhorados para pagamento das indenizações. Carro,
móveis caros, casa, tudo seria leiloado. Assistindo seus pertences sendo catalogados, Bruno compreendeu a ironia cruel. Ele, que desprezava Rafaela por trabalhar apenas em clínica de bairro, agora não conseguia emprego em lugar algum. O homem que se achava superior a todos descobriu que construíra sua vida sobre areia movediça e agora assistia tudo desmoronar inexoravelmente. 6 meses depois, Rafaela estava irreconhecível. A mulher insegura havia dado lugar a uma profissional confiante e respeitada. Doutora Rafaela, a reportagem ficou maravilhosa, disse o jornalista. Sua história está inspirando muitas mulheres. Ela sorriu, vendo sua foto na capa da revista. Fisioterapeuta, transforma vidas e encontra própria força. O importante é mostrar que nunca é tarde para recomeçar, disse na entrevista televisiva. Às vezes, perdemos quem achávamos que éramos para descobrir quem realmente somos. Bruno vivia a realidade oposta. Perdeu tudo. Casa, carro, contas. Morava em apartamento minúsculo, sobrevivendo com trabalhos temporários. Fazendo entrega por aplicativo, parou no semáforo e viu outdoor gigante com o rosto de Rafaela, levando cuidado onde mais se precisa. A ironia era devastadora. Ela, que ele considerava limitada, agora era rosto de campanha nacional. Ele entregava marmitas para sobreviver. Rafaela, quero propor algo, disse Dr. Cláudio. A empresa está expandindo. Gostaria que coordenasse a operação nacional do programa social. Promoção significativa. Seria uma honra. Ela respondeu grata por estar onde suas capacidades eram reconhecidas. Naquela noite, celebrou com Carla e amigas. Você está radiante, disse Carla. Incrível como floresceu depois que se livrou daquela âncora. Não sabia quanto me diminuía para caber na vida que ele queria, Rafaela refletiu. Nunca fui o problema. Bruno assistia a entrevista dela na TV do apartamento minúsculo. Cada palavra era punhalada pela verdade cristalina. Hoje trabalho ajudando quem precisa, dizia Rafaela. Aprendi que sucesso verdadeiro não se mede pelo que você tem, mas pelo bem que faz. Bruno olhou paredes descascadas, móveis usados. Não era pobreza material que atormentava, era solidão absoluta. Ex-colegas evitavam, amigos do MBA sumiram, família mantinha distância pelos escândalos. Semana seguinte, conseguiu o endereço de Rafaela e esperou na porta do prédio. Rafaela, me dá 5 minutos, implorou. O que você quer? Ela perguntou com pena e firmeza. Perdi tudo. Você é a única pessoa que... Que o quê? Pode te salvar? Deve te perdoar porque está mal? Cometi erros, mas... Não cometeu erros, Bruno. Fez escolhas. Escolheu me humilhar, diminuir, trair. Construiu autoestima pisando nos outros. Agora colhe exatamente o que plantou. 2 anos depois, as vidas tomaram rumos opostos. Como se o universo equilibrasse a balança da justiça. Rafaela estava em Brasília, recebendo comenda nacional por trabalho social. Programa que coordenava atendia 50.000 pessoas vulneráveis. É honra receber este reconhecimento, disse ao microfone diante de autoridades. Mas verdadeiro prêmio é ver transformação nas vidas que atendemos. Dr. Cláudio, Carla e amigas comemoravam na plateia. Ela construíra carreira de sucesso e rede sólida de admiradores genuínos. Qual conselho para mulheres em relacionamentos destrutivos? Perguntou o repórter. Nunca aceitem ser diminuídas. Quando alguém precisa humilhar você para se sentir superior, problema está nessa pessoa. Temos direito de ser valorizadas e força para reconstruir vidas. Bruno vivia a realidade brutalmente diferente. Auxiliar de limpeza noturno, evitando encontrar conhecidos. Naquela noite da cerimônia, limpava banheiros quando viu reportagens sobre Rafaela na TV da recepção. Parou hipnotizado. Ali estava a mulher que chamara de pior erro da vida, sendo aplaudida por autoridades nacionais. Elegância, inteligência, força,
Tudo sempre esteve lá, mas ele fora cego demais. Impressionante, né? Disse seu Antônio, supervisor. Ouvi que ex-marido era babaca que maltratava. Felizmente, ela se livrou dele. Bruno engoliu seco, fingindo não conhecer história. Meses seguintes, vida de Bruno deteriorou mais. Processos sugavam recursos, depressão severa sem condições de tratamento. Sozinho, sem família que se importasse. Uma manhã, notificação de despejo. Nem aluguel conseguia pagar. Aos 37 anos, iminência de morar na rua. Rafaela celebrava convite para Harvard sobre inovação social. História cruzara fronteiras, inspirando programas internacionais. Que mensagem deixa para quem reconstrói a vida? Perguntou o jornalista no aeroporto. Final da história não é determinado pelo início, sorriu Rafaela. Poderia ter ficado amargurada buscando vingança, mas transformei dor em propósito. A melhor vingança é vida bem vivida, cercada de quem nos ama de verdade. Bruno terminou na rua, dormindo em abrigos públicos. O homem que se achava superior a todos descobriu que caráter importa mais que diploma. Perdeu tudo por escolhas próprias. Rafaela voou para Harvard, levando esperança mundial. 2 destinos, um construído com humildade e compaixão, outro destruído por arrogância e crueldade. O karma não esquece, apenas espera momento perfeito para agir.